Olá, sejam muito bem-vindos nessa quinta-feira em especial para falar de um tema tão agradável, tão divertido, sim, tão nobre, tão belo e que traz musicalidade. Sim, eu sou Liliana Rodrigues, vou estar comandando essa tarde aqui com você na companhia do Fabrício Cromwell, ele que é musicista, ele é formado em bacharelado em música, 14 anos em carreira musical, ele é músico violinista e que transita entre o clássico e o popular e também habilitado, né, no violino pela Universidade do Estado do Amazonas. Bem-vindo, Fabrício. Olá, boa tarde. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Olha, é um tema diferenciado, viu? Uhum. Já recebi tantas pessoas aqui, e às vezes os temas são formais, sérios, mas um tema belo como esse. Hoje é um clima belo, né, com boa música e é um prazer estar aqui falando um pouco desse meu trabalho, né, que é a música. Eu acho que é algo que Deus mandou para nós, capaz de mudar nossas vidas, né, e a nossa sociedade também. Já que você já começou falando da música, beleza, mas é um segmento diferenciado, normalmente Uhum. a gente entra em alguns espaços e está ali degustando, né? E ouvindo aquilo que traz uma certa paz, Sim. que é a música. Uhum. Então, o que seria música para você? A música, eu acho que foi o meu primeiro amor. Cerca de 12 para 14 anos, eu morava em Pacaraima e foi ali onde eu conheci a música através de uma orquestra da Venezuela. A cidade faz fronteira com a Venezuela. E ali eu vi uma orquestra por primeira vez ao vivo e uma moça tocando em um violino, um instrumento que eu nunca tinha visto, uma bela melodia que era das Quatro Estações de Vivaldi. E quando eu vi aquela música linda, como a gente é criança, né, eu imaginei muitas coisas e a partir desse momento foi o que eu vi assim que a música para mim é amor. A música para mim é algo capaz de mudar sociedades e trabalhando, tendo essa oportunidade, né, de trabalhar com a música aqui no estado do Amazonas, eu aprendi muito mesmo. Olha, falando em música, né, de um modo geral, vai falar de lembrança, de memória, alguns acontecimentos, algo marcante. A música deixa a história. Com Então, certeza. quando a gente olha para essa composição, por Uhum. trás, nos bastidores, a gente nunca sabe a essência do como ela foi, né, a composição dela. Então, como é que Sim. acontece esse processo? O processo de composição da música, como é para vocês? Bem, o processo de composição ele é muito complexo. Inicia nos bastidores, onde ninguém faz ideia, né, de quando o artista está inspirado, escrevendo as letras, começando ali nas melodias, na harmonia da própria música. Então, é um processo, né, de aperfeiçoamento. Você tem uma ideia e vai lapidando cada vez mais para que a música que você está fazendo, está escrevendo, para que as outras pessoas se sintam conectadas, se sintam, sabe, de certa forma, é, em comum com essa música, se sinta, tem algum sentimento em comum com ela também. Acredito, né, Fabrício, que como eu estou aqui Uhum. representando você e que é um tema leve, mas que por trás tem um trabalho, é um Claro, com trabalho certeza. profissional, né, ser Uhum. compositor, é expressar tudo aquilo que é realidade, mas construindo de maneira poética, né? Isso, Eu com devo certeza. tratar dessa maneira. Então, como é que a gente lida com a questão autoral dentro dessa autenticidade? Bem, a questão autoral, ela necessita, primeiro tem a questão do ECAD, né, que é onde nós registramos as músicas autorais, e a partir daí o processo seria mais pessoal, assim, Qualquer pessoa sabe? pode registrar no Isso, ECAD? Não, eu tenho uma música e eu compus aqui, mas eu quero uhum. entregar para alguém Isso, ser para o poder, cantor, porque tem isso também. diferença, né? O compositor e o cantor. Isso. Geralmente, para essa questão, seria um contato direto com empresários, né? Que é para vender a música e tudo mais. Mas a questão principal seria do ECAD para poder fazer a inscrição da sua música no sistema e assim você ser reconhecido através desse sistema do ECAD também. Na verdade, tudo tem dono. E uma letra, né, que está numa composição, ela tem aí um autoral. Então você precisa olhar com esse cuidado. Então não é fazer e deixar na mão de alguém. Não, se você tem esse cuidado e olha pelo campo profissional, você Uhum. precisa fazer o processo corretamente. É verdade. E é uma forma também de valorizar, né, os artistas independentes, assim como eu. Trabalho já há mais de 12 anos, esse ano vai fazer 14 anos que eu trabalho com a música.
E para mim é sempre muito importante falar sobre essas questões de valorização, né, dos artistas locais e nacionais também. Eu vou fazer uma pergunta porque parece simples olhar alguém tocando, Uhum. né? E que a gente está ali, às vezes, só usufruindo do evento ou do ambiente. Sim. Mas respeitando todos os desafios que em cada área tem, profissão, Uhum. quais são os maiores desafios dos músicos ou que os músicos enfrentam no dia a dia? Eu creio que hoje em dia o maior desafio para os músicos no geral é mais a questão da falta de oportunidade. Eu conheço muitas pessoas incríveis, muito talentosas, que trabalharam a vida inteira com música, mas às vezes não têm a oportunidade que sempre sonhou, assim, de mostrar o seu talento para as pessoas ou em algum teatro, por exemplo. Então, eu acho que a falta de oportunidade e eu também creio que a população em si, os governantes, poderiam apoiar ainda mais a cultura, né? Porque a cultura ela é algo que é capaz de transformar a nossa sociedade, as pessoas, as crianças que estão em periferias e tantas outras pessoas que precisam de uma oportunidade para que possam seguir em frente. Então, eu creio que esse seria o maior desafio. Incentivo é necessário em todas as áreas. Então, fica um recado de um músico que está declarando que oportunidade é que faz essa história ser cantada e que muitas composições ganhem, né? E transformem ambientes e pessoas Com por conta certeza. daquilo que nós estamos juntos em união, que é compartilhar a cultura que vivemos. Isso. Dada esses estilos, porque tem estilos, né? Sim, Então, tem muitos. quais são os estilos ou que estilos são esses musicais que hoje estão em alta? Hoje em dia, a gente, na verdade, a música popular, né, ela sempre esteve em alta, principalmente no Brasil. Como o Brasil é multicultural, né, existem diversos estilos musicais que as pessoas ouvem bastante. Geralmente é dividido por regiões, né? Ali aqui no norte, música de boi, muito forró. Região centro-oeste tem outro estilo ali. Então, todo o Brasil, eu acho que é muito, muito rico nessa questão. Mas uma coisa, um estilo musical que nunca saiu de alta foi a música clássica, né? Ali desde 1700, século 17, 16, que foram os primeiros registros, né, de músicas que nós tivemos, inclusive aqui na América do Sul também. Então, é algo que nunca saiu da moda e eu vejo que a música ela se reinventa através desses primeiros registros musicais. Porque hoje em dia, a música que a gente ouve veio tudo de 3, 4 séculos atrás e essa técnica foi desenvolvendo, né, através dos anos, através dos países. Então, eu acho que a música clássica, através dos anos, foi se reinventando e hoje a gente ainda continua com essa projeção, né, bem atual dela. Mas a música ela é universal e eu acho assim que cada região tem a sua autenticidade, sabe, a sua particularidade com a música e as regiões tem regiões que nunca sai de moda, né, sai de alta. Isso. Olhando pelo que você citou sobre mudanças, né, e se reinventando, não podemos deixar de falar sobre hoje como o campo da música tem tido uma interferência digital, né? Então, a música digital e a música ao vivo, vamos colocar Sim. desse jeito. Vou falar como se você estivesse aqui, estou te representando aqui, né? É um tema que às vezes talvez muitos desconhecem, né? Então, dado esse aprendizado, porque eu também sou ensinável, Fabrício, como é que você vê isso? Como é o seu olhar nessa Sim. comparação, a música digital e a música ao vivo? Eu creio assim que na música digital a gente pode se comunicar com as pessoas que não estão próximos. Por exemplo, eu gosto muito de gravar covers, gravo vídeos de diversos cantores e já recebi mensagens assim de pessoas do Brasil inteiro, sabe, até mesmo de outros lugares, outros países. E a diferença, eu acho que com a música ao vivo, você ouvindo aquela pessoalmente, eu acho que ela tem um poder, né? Tem esse poder de te deixar assim. Claro, a música gravada também tem essa mesma essência e tudo, mas o ao vivo eu acho que é sempre tudo mais verdadeiro, né? A gente sente mais aquela questão da musicalidade e tudo. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Mas hoje em dia a música no digital tem transformado também a vida de milhares de músicos, principalmente a partir da pandemia, né? Que
muitos palcos estavam fechados, a questão do trabalho com orquestras e bandas que trabalhavam nessa área também deram um time, então foi uma revolução, né, nessa área também, que abriu muitas oportunidades para os músicos trabalharem com o digital. Vou fazer a pergunta bruta, Fabrício. Vamos lá. E esse negócio de IA? Como é que você encara isso? Qual é o seu olhar? Essa facilidade, eu estou falando de uma facilidade, Sim. né? Olha, eu vou falar porque agora mesmo, tá? Tem mais ou menos algumas semaninhas, né? Alguém disse, olha, eu estou com uma composição aqui, aí eu preciso colocar ela, né, em produção. Então, vamos recomendar entrar no estúdio? Vamos. Vamos entrar no estúdio, vamos produzir? Não, não, precisa não. Nós temos aqui o IA. Então, foi dada a demanda aí, coisa de 15 minutos. E já criou uma música, uma melodia. O prompt já teve, foi entregue e, assim, gente... Essa é uma questão muito delicada, eu acho que não só no meio musical, né, mas para todas as áreas que envolvem essa questão de criação, de produção. Porque a inteligência artificial, na minha visão, ela tem muitos pontos positivos, a gente pode aprender bastante, né, questão de oportunidade ali para ter uma ideia, para tentar aprender um pouco mais sobre o assunto. Porém, eu acho que tudo tem um certo limite, né? E no próprio Brasil, eu creio que foi o ano passado, 2025, teve alguns artistas que se reuniram para que tivesse a possibilidade de não utilizar a IA nesses recursos autorais, principalmente de questão de música, de vídeo, porque eu acho que dá uma facilidade muito grande e, a partir daí, as pessoas podem até se perder, né? Perder a sua essência com tanta tecnologia e tantas coisas do tipo. Então, eu creio assim, que seria algo que tem o seu ponto positivo, mas também, tem o lado ali que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Tudo, né? A responsabilidade hoje sobre qualquer uso em ferramentas, tecnologia, plataforma, ela precisa ter a questão mesmo do zelo. Então, a recomendação é que faça com prudência. Toda boa obra construída, né, tem um compositor, tem um direito autoral e tem quem vai curtir isso, né, essa musicalidade com a beleza natural que vai ser expressa em sentimentos, né, e emoções. E ainda mais quando você escreve algo que vem de você, sabe, que vem do seu coração, você está inspirado ali, fazendo uma melodia, uma harmonia. Eu tenho uma música autoral que se chama Momento. Depois de 10 anos de carreira, eu decidi lançar essa música, mas porque eu senti que era o momento, né, de fazer algo autoral, deixar de tocar alguns covers. Claro, hoje eu trabalho muito com isso também, porém, essa música eu lancei em 2022, através de um edital que eu ganhei de incentivo à cultura, e para mim foi muito especial, porque essa música eu falo assim, que eu senti o momento que era para ser aquele momento, sabe? E foi um momento muito especial para a minha vida. Até hoje eu colho alguns bons frutos dessa música, e nada melhor do que você escrever com o seu coração e passar para o próximo também esse sentimento. Fabrício, dado esse momento, né, que a gente está falando, momento, isso fez uma convenção, momento. Quando se vai fazer uma apresentação, existe alguma técnica? Ou quais são as principais técnicas, né, que um músico faz ao se preparar para uma apresentação? Bem, essa questão ela é muito profunda, porque o músico está sempre estudando, sempre tentando desenvolver técnicas diferentes. Eu, por exemplo, na universidade, durante esses 6 anos de graduação, eu aprendi diversas técnicas, desde a técnica brasileira até a estrangeira, né? São escolas diferentes de música que nós temos, e então é uma junção de técnicas. Por exemplo, eu toco muito em casamentos. Nesse tipo de evento, eu vou tocar sempre tudo mais leve, mais tranquilo. É ali um lugar que as pessoas estão, né, com sentimento de amor nos casamentos, nas cerimônias. Então, a gente sempre toca tudo mais leve. Agora, na questão de concerto, apresentações de teatro com orquestras, a gente exige de nós mesmos mais atenção, mais concentração para que tudo saia perfeito. 14 anos tem história para contar, né? Então, tudo nasceu, teve um começo, o coração acelerou. Como foi que isso começou? Como foi que você percebeu que a música fazia parte da sua vida e ela seria a sua carreira e seu legado? Bem, eu nunca imaginei, porque
eu sou o único músico da família. Meu irmão até tentou também tocar violino, mas ele se encontrou em outra área. E eu fui o único que dei continuidade, né? Comecei em Pacaraima, Roraima, com a orquestra da professora e maestrina Bruna Bonato. Inclusive, professora, um grande beijo para você. E depois fui dando continuidade, né? Fui para Boa Vista, capital. Lá entrei no curso de licenciatura em música, porém era uma área muito pedagógica. Eu gosto muito da área da pedagogia, mas o meu foco no momento era o bacharelado. Desde aí me mudei para Manaus, e aqui em Manaus tive muitas oportunidades, também já me apresentei no Rio de Janeiro, e outras oportunidades também que a música me presenteou. O ano passado eu toquei com o Gustavo Lima também, então foi uma junção de bons sentimentos assim, e que a certeza, né, de que eu estou tentando fazer o meu melhor numa área assim que é uma área de muito amor, a área da música. E eu acho que todo mundo precisa de uma boa música, sabe? Ter aquele momento especial, porque a música ela nos eleva, tem esse poder, né, que eu acho que Deus nos deu. E a gente, eu pelo menos sou muito grato assim por ter me encontrado nessa área. E eu sou muito grato. Eu vou dizer o seguinte, a música, ela está no momento certo para muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então, você toma banho escutando música, você dirige escutando música, você às vezes até lê, né, estudando música, você toma decisões escutando uma música, você vai a ambientes, festas, eventos, e você vê uma boa música, como ela traz leveza para que todo mundo interaja. Então, a música, ela está dentro, né, Do nosso dia a dia, né? Agora, tem gente que não só escuta música, também canta música, cantarola. Diz assim um ditado, viu, Fabrício? Quem canta, seus males espanta. Então, a verdade. Música... E a música, assim, ela tem eu costumo dizer, né, que cada momento especial da nossa vida tem uma trilha sonora, né? Então, eu acho isso muito incrível. Faz parte de nós, do ser humano. Eu fiquei pensando agora da minha trilha sonora, viu? Porque com certeza a gente tem. Deve ser Velozes e Furiosos. Eita! Mas eu vi que é um instrumento em especial, você não escutou, mas eu vou repetir. Ele toca, toca, né? Sim, sim. Violino. Então, olha, eu sou suspeita de falar que eu sou irmã de uma compositora olha, e que toca vários instrumentos. Ela toca violão, ela toca guitarra, né? Sim. Aí vem cavaquinho, né? Que são instrumentos de cordas, é isso, né? Ela toca. Mas ela achou que não era o suficiente, ela toca uma sanfona. Olha que legal. E ela também toca saxofone. Multimusicista. Olha esse nome, multimusicista. Fiquei orgulhosa agora. Vamos combinar um dueto, vamos planejar por aqui. Eu acho que o único instrumento que ela não toca, eu acho que é a bateria. Eu acho que porque ela não quis, porque ela nasceu com dom para tocar. Que legal. Então, a música, né, ela sempre fez parte ali, porque ela colocou os dedinhos para logo de imediato sinalizar. Então, eu acho muito lindo, vejo ela tocar com muita beleza, né? E também como compositora, ainda mais. Incrível. E violino é uma coisa, assim, nobre para mim. O instrumento em si mais belo que eu acho é o saxofone. É muito bonito. Acho muito lindo, assim, fico apaixonada. Mas o violino é um que você, né, ali se dedicou. Como foi essa paixão pelo violino? Bem, foi a partir de um momento que eu vi uma orquestra da Venezuela tocando em Pacaraima, cidade onde eu morei, e eu fiquei imaginando assim, mil coisas. Nossa, como um som tão bonito é capaz de sair de uma madeira, de um pedaço de madeira, sabe? Eu fiquei pensando quando eu era menor, quando eu era criança, e aí essa dúvida me levou, e depois de um ano, a orquestra de Pacaraima, a cidade onde eu morava, teve início através da professora Bruna, e aí eu acho que foi Deus mostrando o caminho. Não, você tem que seguir por aqui, se é algo que você gostou mesmo, e eu peguei com unhas e dentes e até hoje sigo esse caminho, né, essa trajetória da música, que apesar de ter muitas dificuldades e desafios, é algo que eu amo com paixão de fazer. Quando você vai se apresentar, porque foi feito para isso, música foi feita para ser, né, ouvida, então as pessoas têm que apreciar. Então, quando você vai se preparar para essa apresentação, como é a preparação para uma apresentação ao vivo?
Tem a questão, eu acho que é mais a questão da concentração, né? Você está ali concentrado, focado nas notas, na afinação. Então, eu acho que esse é o básico assim para se fazer, né? Se realizar uma produção e uma apresentação de qualidade. Nós sabemos que com concentração, a preparação do ambiente, já sabemos que ele é intencional, vai promover é, um, um estado agradável para que todos possam ouvir. Como é, avaliando que as pessoas vão ouvir a sua música e vão sentir algo? Como é que você vê as músicas tocando o coração das pessoas? Em muitos momentos diversos, né? Eu, como costumo trabalhar muito com o público, tocando em casamentos, aniversários, shows, a gente sente, né, o feeling do que a pessoa está sentindo. Por exemplo, quando eu toco músicas românticas, é normal algumas pessoas chorarem, é normal algumas pessoas se dedicar, expressar o seu amor para com quem, né, é o seu namorado ou sua namorada. E aí a gente consegue sentir no ar, né, essa questão de como a música consegue influenciar no nosso dia a dia, nos nossos momentos. Por exemplo, você está numa academia, você bota uma música mais agitada e tudo, então tem toda essa questão, né, de ter o momento certo, a música certa, e às vezes essa junção ela transforma vidas. Às vezes dá uma virada de chave na pessoa assim, e eu acho isso muito legal. A música é uma ciência incrível que ao passar dos séculos foi se desenvolvendo, e muitos compositores e artistas incríveis também, como Beethoven, Chopin, Bach, Mozart, fizeram parte, né, desse caminho e dessa trajetória para que hoje a música seja ouvida internacionalmente. Olhando para o aspecto do futuro e das expectativas, Fabrício, como é que você enxerga o futuro, né, da música, ou melhor dizendo, dos músicos, né, nessa atuação, levando em consideração que logo que a gente abriu o episódio aqui, o bloco, você sinalizou a oportunidade, né? Sim. Como é que você vê o futuro dos músicos? Bem, eu creio assim que o futuro dos músicos, isso é uma pauta bem importante a gente falar, porque como nós comentamos mais cedo, hoje em dia existem muita tecnologia, né? Já a questão da IA produzindo músicas, fazendo arranjos, próprios robôs tocando também. Então, é uma questão assim que, para quem é músico, eu acho que a gente tem que ter isso muito vivo dentro de nós. O nosso amor, a nossa paixão, né, do que a gente faz, do que a gente trabalha, e tentar levar esse sentimento para as outras pessoas, para a sociedade em geral. Porque eu acho que nenhum robô, nenhuma inteligência é capaz de demonstrar o sentimento que a gente sente do ser humano quando a gente toca um instrumento. Então, eu creio que o futuro do músico é sempre estudar muito, e também eu acho que se redescobrir como músico em outras áreas, não só em orquestras, não só em bandas, mas hoje em dia eu acho que a gente tem possibilidade para a gente fazer o que a gente quiser em determinada área. Basta a gente querer. Veja só, nós estamos num programa falando de música e sabemos o quanto, né, isso toca os nossos corações. E eu não iria abrir mão dessa possibilidade de estar aqui compartilhando com você de uma apresentação para que a gente fechasse o programa com muita alegria, né? E deixando essa provocação para você que é músico, ou para você que quer aprimorar na área da música, ou um profissional que cada dia vive os seus desafios e que recebeu aqui algumas orientações, alguns conselhos e, né, viu o futuro dedicado numa fala do nosso querido convidado Fabrício. Eu vou fazer esse pedido especial, né? Claro, vamos Então, sim. Fabrício, eu queria te agradecer por essa oportunidade, por esse momento entre nós. Se você tivesse uma fala final para considerar todos nós que estamos aqui acompanhando, o que você diria aos futuros músicos que hoje estão ouvindo aqui você? Bem, o primeiro eu acho que seria nunca desistir dos seus sonhos. Eu vim de uma cidade pequena, fronteira, e eu sempre desejei muito, né, mudar de vida, ajudar minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo. E eu acho que quando você está bem, todo mundo que ama você ao seu redor também está bem. Então, eu acho que
tenha fé, esperança que tudo vai dar certo, já deu certo, e corra atrás dos seus sonhos, porque tudo é possível. Basta você querer. Fantástico. Vamos para a preparação aqui? Vamos nós, Fabrício? Vamos lá, Vamos vamos lá? lá. Vamos lá. Meu Deus, que coisa mais linda! Esse foi o Conexão e Diálogo dessa quinta-feira especial e que tenho certeza que tocou o seu coração. Para acompanhar as nossas redes sociais é só acessar @Conexão e Diálogo FBN e você vai acompanhar todos os bastidores e em alegria aquilo que a gente quer entregar com zelo e conhecimento para você. Eu te vejo no próximo episódio, fica ligado!